Este vídeo tem o objetivo de apresentar uma introdução ao tópico Competência Cultural, Diversidade e Saúde para o curso livre Diversidade Cultural e Étnica na Medicina deste semestre suplementar. E neste vídeo serão abordados aspectos da competência cultural e intercultural em relação à diversidade na atenção à saúde. Estas questões servirão de questões disparadoras para nossa discussão, que será realizada na próxima quarta-feira, quando temos agendado nosso primeiro encontro online por meio do Google Meet, e vamos, neste primeiro encontro, discutir o que foi proposto em termos de materiais didáticos, incluindo este vídeo aqui, esta videoaula, e que está posto na nossa sala de aula virtual no Moodle Classes. Nossa comunidade, as comunidades de uma forma geral, são compostas por pessoas de diversas origens, diversas crenças e também de diferentes afiliações étnicas, identidades de gênero diversas, orientações sexuais, status socioeconômico, idade, habilidades físicas e cognitivas. E isso constitui a diversidade humana. No semestre passado, que foi o primeiro semestre suplementar da nossa universidade, juntamente com a professora Lilian, que também é da disciplina História da Medicina e da Bioética, a qual lecionamos no currículo anterior, o currículo que vai sofrer esta próxima reforma. E esta disciplina ela não vai ser mais oferecida, não como um componente curricular individualizado. E ao ter conhecimento que no seu lugar, no lugar de História da Medicina e da Bioética, seria criada a disciplina de Diversidade Cultural e Étnica na Medicina, nos sentimos imediatamente entusiasmadas em participar. No semestre suplementar passado, oferecemos o curso livre Estigma e Discriminação na Atenção à Saúde. E o que nos fez perceber mais ainda o quanto é relevante trabalhar esta temática com os graduandos de medicina. Por outro lado, há muito tempo já se sente a necessidade de que o eixo humanístico do curso tenha um componente curricular que aborde a diversidade e a competência cultural. Então, o desenvolvimento dos estudantes de medicina em competência cultural tem também significado um interesse crescente na área de ensino, aprendizagem na medicina, em parte porque existe uma conscientização crescente também
em reduzir as disparidades no acesso à saúde e à população em toda a sua diversidade. Os comportamentos de busca de serviços de saúde e de atenção à saúde e a adesão aos cuidados são afetados de forma significativa por costumes culturais. Alguns pacientes podem também atrasar a procura de atendimento devido à percepção de insensibilidade cultural, preocupação de que serão recebidos de forma preconceituosa ou discriminatória, e também pode acontecer uma disparidade no acesso ao serviço de saúde e à atenção à saúde pela percepção de que foram tratados injustamente por causa de estigma e de discriminação dos próprios profissionais de saúde ou da própria instituição, considerando o serviço de saúde como um todo, ou o sistema de saúde como um todo. Depois de concluirmos este módulo introdutório ao curso de Diversidade Cultural e Étnica na Medicina, esperamos que vocês sejam capazes de refletir sobre o que igualdade e diversidade significam e descrever as questões atuais das desigualdades associadas à falta de competência cultural no sistema de saúde, na nossa comunidade, na nossa região, no nosso país, e que afetam a saúde da população em sua diversidade. E também que possamos refletir sobre nossas próprias experiências e práticas em relação à igualdade e à diversidade, e aos problemas que decorrem da falta de igualdade, da falta de equidade e a falta de compreensão e de sensibilidade cultural em relação à diversidade da comunidade e da população. Para começar, o título Competência Cultural, Diversidade e Saúde é mesmo um título que se refere à introdução ao nosso curso. E para começar, o que significa competência cultural? O que significa diversidade humana? O que significa a competência cultural e diversidade humana no contexto da saúde? E o que significa equidade, igualdade, diversidade e competência cultural para vocês, estudantes de graduação em medicina? Que situações vocês já vivenciaram como estudantes de medicina, nos serviços de saúde, na parte prática, nos cenários de prática do nosso curso de graduação? Que vivências vocês tiveram que diziam diretamente respeito a essa questão da competência cultural e da diversidade humana na saúde? O que vocês pensaram dessas vivências ou sentiram? Então vamos discutir isso neste nosso primeiro encontro, que está agendado para a próxima quarta. Primeiro encontro presencial remoto. E aqui neste vídeo, assim como nos materiais que foram postos na nossa sala virtual do Moodle Classes, há um artigo, esta videoaula que eu vou inserir agora no Moodle, e também há um vídeo curto
de aproximadamente 15 minutos sobre diversidade e saúde. Então, esses textos e esse material vão ser as questões vão conter as questões disparadoras para a nossa discussão. O que é competência cultural? Você acha que desenvolverá ou já se sente desenvolvendo a questão da competência cultural para cuidar das pessoas no futuro? Ou como estudante de medicina, vocês já sentem esse entendimento, já entendem e sentem, né? Tem a sensibilidade cultural para entender a questão da diversidade? Então, inicialmente, vamos conceituar, aliás, o que é competência cultural. Então, competência cultural na área da saúde é a capacidade de profissionais e organizações de saúde em fornecer serviços de saúde que atendam às necessidades culturais, sociais e espirituais dos pacientes e suas famílias. O cuidado culturalmente competente pode melhorar o atendimento ao usuário do serviço de saúde, ao paciente que busca atenção no sistema de saúde e também os resultados do cuidado que é proporcionado a esses usuários. As estratégias para mover os profissionais e sistemas de saúde em direção a esses objetivos incluem o fornecimento de treinamento e reflexão em competência cultural e o desenvolvimento também de procedimentos que diminuam as barreiras para proporcionar um atendimento culturalmente competente aos pacientes. Então, competência cultural pode ser definida como a capacidade de realizar um cuidado efetivo, compreensivo e respeitoso, de maneira compatível com as crenças e práticas culturais de saúde dos usuários. E esse termo, criado no cenário norte-americano, é o mais utilizado na literatura no contexto da saúde, para se referir à relação intercultural médico-usuários de saúde. Esse conceito ele varia, né, porque há autores também que definem a competência cultural como o processo pelo qual um profissional de saúde se empenha para se tornar capaz de trabalhar adequadamente dentro do contexto cultural da pessoa, da família ou comunidade a que serve, né, e que necessita de seus cuidados. E a grande heterogeneidade dentro dos grupos culturais e os médicos e os estudantes de medicina precisam entender como aplicar o conhecimento dessas questões socioculturais nas suas vivências como estudante e futuramente como profissionais da saúde. Mesmo dentro de uma unidade familiar, dentro de uma família, podemos encontrar diferentes padrões de comportamento e crenças de saúde com base nas experiências individuais, preferências e nível de aculturação
das pessoas. Habilidades essas que são generalizáveis entre pacientes e culturas, né? Como a percepção do indivíduo em relação ao processo saúde e doença, assim como a forma como ele entende a terapêutica e como ele entende o próprio processo de adoecimento e sua própria narrativa, a narrativa do seu problema de saúde. E quando a gente falou em processo, né, de desenvolvimento de competência cultural, esse processo ele é um contínuo, através do qual o profissional pode evoluir de forma positiva ou negativa ao longo dos anos, dependendo do seu empenho para a aquisição e manutenção dessa competência. Há consequências, né, da deficiência de competência cultural nos profissionais da saúde. Se os profissionais e os sistemas de saúde não estiverem trabalhando juntos, né, tanto em termos dos recursos humanos, dos trabalhadores da saúde e do próprio sistema, né, a questão organizacional dos sistemas de saúde, para fornecer atendimento culturalmente competente, os pacientes podem ter consequências adversas à sua saúde. Eles podem receber atendimento de baixa qualidade e ficarem insatisfeitos com a atenção que recebem. E assim a qualidade das interações paciente e profissional de saúde vai ser comprometida. É importante que os cuidados de saúde incluam as necessidades culturais, as necessidades de sua diversidade cultural. E assim, os profissionais de saúde devem estar capacitados com o conhecimento e as habilidades para responder às necessidades desses usuários e de suas famílias, principalmente em momentos, né, de maior tensão, de conflitos, né, de sofrimento, dor, perdas. Bem, a assistência à saúde culturalmente competente significa essa capacidade, né, que os profissionais desenvolvem de interagir, trabalhar e desenvolver relacionamentos significativos com pessoas que apresentam diversas classes socioeconômicas, diversidade de gênero, de orientação sexual, de religião, de crenças políticas, enfim, idade, né, a questão da capacidade funcional, sua capacidade em termos de capacidade de funcionamento, né, tanto motor, intelectual e sensorial. E os antecedentes culturais incluem, né, crenças, costumes e comportamentos que fazem com que cada vez mais o profissional precise ganhar, né, essa habilidade, esse conhecimento, essa sensibilidade, e esse é um processo ao longo da vida, né, de aumentar a autoconsciência e em torno, né, da diversidade. E também se empenhar em defender as pessoas que precisam de sua ajuda. E isso vai além da tolerância, o que implica que alguém está simplesmente disposto a ignorar diferenças. Vai além da tolerância porque inclui reconhecer e respeitar a diversidade por meio
de palavras, de ações, em um contexto que é um contexto especial, que é o da saúde, né, dos indivíduos, das famílias, das comunidades. E as crenças, os comportamentos e valores dos pacientes e suas famílias são moldados por fatores como etnia, gênero, a sua capacidade cognitiva, sua ocupação, sua religião, sua orientação sexual e seu status socioeconômico. Então, o objetivo de fornecer serviços culturalmente competentes é fornecer esse atendimento às pessoas de forma a não haver iniquidades e o atendimento seja um atendimento de qualidade, considerando todas as pessoas em toda a sua diversidade e na diversidade das comunidades. Quando indivíduos e sistemas trabalham juntos para fornecer um ambiente positivo de competência cultural que atenda às necessidades dos pacientes, o resultado é a melhora e o sistema, a melhora dos pacientes e do próprio sistema como um todo, por se tornar mais resolutivo e mais qualificado. Após essas afirmações iniciais sobre competência cultural, voltamos um pouco atrás para lembrar que não há um consenso, né, de competência cultural, sobre a competência cultural. E também não há um consenso sobre como essa competência cultural deve ser incluída nos currículos das escolas de medicina. Porque existe uma variabilidade considerável na implementação na educação intercultural nas escolas de medicina. E evidências emergentes mostram que muitas dessas intervenções de competência cultural que variam, né, muito, podem ter um impacto no conhecimento, nas atitudes e nas habilidades dos profissionais de saúde. Então, ainda há evidências limitadas, né, de quais são os modelos de educação que teriam os resultados mais positivos na implementação da competência cultural na prática clínica. O que se sabe é que um contingente de 20 a 25% dos médicos recém-formados se sentem despreparados para fornecer componentes específicos de atendimento transcultural. Por que a competência cultural é importante? Porque desenvolver a competência cultural é um processo. Porque é um contínuo, não existe um ponto final para esse processo. Assim como qualquer habilidade, o processo de desenvolvimento e aprimoramento da competência cultural continua. E é difícil apontar um momento específico em que se pode dizer, cheguei lá, é isso aí. Existem muitas maneiras pelas quais podemos aumentar nossa capacidade de ser eficaz em nossas interações com os outros e aprender mais sobre outras culturas e conhecer os eventos
que geram conflitos em virtude da falta de compreensão da diversidade em todas as suas expressões, é fundamental para aprender sobre os pontos de vista de vários grupos. Ao trabalhar com pessoas de diferentes origens culturais, é útil aprender sobre as práticas, os valores e as crenças de sua cultura, de suas crenças, de suas visões de mundo. Então, é preciso conhecer o doente, né? Algo que sempre repetimos na disciplina de semiologia. Porque efeitos negativos são evidentes não apenas para as vítimas de discriminação, pela falta de compreensão, né, da diversidade cultural da comunidade que está sendo atendida, né, por um determinado serviço de saúde. Na disciplina, aliás, no curso livre que tivemos no semestre passado, podemos estudar e ler artigos e discutir tanto nos fóruns online, né, assíncronos, como nas nossas discussões em telereuniões. Podemos discutir sobre como preconceitos, né, microagressões, discriminação, estigma, estereotipagem, rotulação, não apenas afetam a vítima, quer dizer, a pessoa que é alvo, né, da discriminação ou da estigmatização, mas também contribuem para um ambiente hostil para todos, para a equipe de saúde, para o serviço, porque quando há estigmatização, preconceito e discriminação, as pessoas elas serão intimidadas, elas serão até inferiorizadas e invalidadas. Então, nesse curso anterior, foi possível discutir bastante o problema do estigma, né, o problema da estigmatização. Além disso, manter preconceitos e discriminação afetam negativamente as próprias pessoas que possuem essas crenças estereotipadas. Podemos ver nesse curso anterior também que pesquisas mostram que indivíduos com preconceitos raciais que interagem com pessoas negras apresentam níveis aumentados de cortisol e outros hormônios do estresse. Assim, preconceitos e estereótipos têm efeitos negativos por toda parte, para indivíduos e instituições, assim como e principalmente e sobretudo, né, acima de tudo, para os alvos do preconceito e da discriminação. Então, estes autores referidos aqui destacam que se tornar culturalmente competentes faz parte de um processo complexo, né, que dura a vida toda, o que até já antecipamos aqui nesta apresentação. No entanto, a maior parte da educação em termos de competência cultural para estudantes de medicina tem um tempo total de contato, né, de poucas semanas nos diferentes cursos. E isso dificilmente levará a uma mudança de comportamento em longo prazo. Então, para reforçar o conhecimento e as habilidades culturalmente relevantes,
o treinamento, a aprendizagem de competência cultural deve ser infundido ao longo da educação clínica, no decorrer de toda a graduação e após a graduação, porque, como já mencionei, esse é um processo permanente. E existem muitas oportunidades para discutir também essas questões culturais com nossos alunos, seja tratando um paciente de outra cultura ou simplesmente aquele que não compartilha da visão biomédica ocidental da doença, em visitas, médicas, no atendimento ambulatorial, porque aprende-se muito com o exemplo, e essa formação cultural do paciente e o impacto dessa formação na doença e no comportamento de saúde e de doença precisa ser incluído no ensino clínico, além de ensinarmos fisiopatologia, semiologia e nas clínicas também posteriormente, na fase clínica da graduação, a gestão do cuidado, também é preciso incluir a questão da competência cultural. E o que é cultura, afinal? Talvez devido à sua complexidade, eu acabei nem colocando aqui os itens, os tópicos para desenvolver esse tema neste slide. Mas o conceito de cultura geralmente é reduzido à ideia de etnicidade, por exemplo. No entanto, etnicidade faz referência a uma origem comum de um grupo, assim como a autodefinição por parte do indivíduo. E a palavra raça também. Depois teremos um módulo que vamos, nesse curso, enfocar a questão racial e o racismo na saúde também. E a raça também está associada aos rótulos, que são aplicados por outras pessoas. Então, essas pessoas com base em características físicas observadas em um grupo determinado, acaba sendo uma expressão de racismo. E esse termo raça também é bastante discutível, e quando a gente faz referência aos seres humanos, raça é um termo que não faz sentido, mas está bastante arraigada na nossa própria cultura, quando falamos de igualdade racial ou preconceito racial. Então, a palavra raça ela passou a fazer parte da própria teoria do racismo, da própria discussão da sociedade em torno do preconceito racial, embora raça seja um termo bastante discutível. Já as concepções de cultura são muito mais amplas do que a questão étnica. E são muito mais diversas também, não havendo um consenso mesmo entre os antropólogos com relação a essa definição de cultura. Mas o que nós temos em mente e do que aprendemos durante a vida, durante o nosso tempo em que éramos estudantes do nível médio, fundamental, e que fomos desenvolvendo o entendimento
dessa questão humanística e das questões humanísticas em torno da cultura, a gente entende com todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, as morais, os costumes, as artes, inclusive as leis, né? E todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em sua família, como também por fazerem parte de uma sociedade, né, da qual a pessoa é membro. E sabemos também que cada país tem sua própria cultura, que é influenciada por muitos fatores. A cultura brasileira é marcada pelo mito, né, da boa disposição, da alegria, que isso se reflete também na música, no samba, que também faz parte da cultura brasileira. Mas até que ponto essa questão da identidade brasileira como um povo afável, alegre, é um mito e até que ponto é realidade, né? Então, a cultura possui limites imprecisos e está submetida a mudanças graduais ao longo do tempo devido à sua distribuição psicológica e social. E a cultura afeta o comportamento e a interpretação do próprio comportamento humano. Então, a gente diferencia, né, da natureza humana, que é universal, que é algo comum a todos os seres humanos, e a personalidade, que é única para cada indivíduo. Então, é uma construção individual, mas que faz parte da coletividade, né, da sociedade. Então, um dos conceitos de cultura que se enquadra na discussão da competência cultural, segundo o artigo que coloquei e propus para vocês nesse módulo, que é o de Gouveia e colaboradores, 2019, eles citam o conceito de Spencer Whiteley, né? Então vocês vão encontrar lá no artigo. E é o que eu colocaria aqui nesse espaço, que ficou vazio, né? Porque eu me apressei em colocar a videoaula para vocês antes do nosso encontro, para que nesse encontro possamos aproveitar o tempo para conversarmos, né, para discutirmos, trocar ideias e discutirmos o que lemos, né, e o que assistimos nos vídeos. Então, acabei não colocando aqui, mas a gente pode deixar como espaço para discutir nesse nosso próximo encontro. Mas aqui eu iria colocar justamente esse conceito, que vou ver aqui o conceito que é citado como mais adequado por Gouveia e colaboradores, né, nesse artigo que eu pus para vocês, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica. E aí eu coloco aqui, para fazer uma citação direta, que Spencer e Whiteley conceituam cultura como um conhecimento, para citar literalmente, é um conjunto, né, difuso de premissas e valores fundamentais, orientações para a vida, crenças, políticas, procedimentos e convenções comportamentais que são compartilhadas por um grupo de pessoas e que influenciam, mas não determinam o comportamento de cada membro e suas interpretações do significado do comportamento de outras pessoas. Então, esses autores, eles consideram, na verdade, esse autor, o Spencer Whiteley, e outro autor, Spencer Whiteley e Franklin,
em outro estudo, em outro artigo que li de sua autoria, eles colocam a questão da diversidade no sentido de que há muitos grupos sociais diferentes. E que se um grupo compartilha algum tipo de regularidade, algo comum entre seus membros, eles pertencem a um grupo cultural. Portanto, podemos dizer que participamos simultaneamente de vários grupos culturais, a família, a escola, o trabalho, nosso grupo de amigos, nossos conhecidos e amigos da igreja. Então, cada um desses grupos possui suas normas, valores e ideologias, né? Sem que seus membros compartilhem necessariamente e igualitariamente todos esses valores e ideologias. Então, não precisamos concordar em tudo com nossos colegas, com nossos familiares, nossos amigos, com nossos alunos, para fazermos parte do mesmo grupo. Então, aqui nós vamos fazer parte de um grupo que é uma comunidade de aprendizagem colaborativa aqui no Moodle Classes e aqui no nosso curso livre. Nós fazemos um grupo, nós constituímos um grupo. Então, frequentar uma determinada igreja ou ter uma religião não significa também que se concorde com tudo, não é, que se prega nessa religião ou nessa igreja. Então, participar de diferentes grupos é mais uma prova de que cultura não é algo que se constrói sozinha, ou que seja genético, ou que seja algo inato, não é? Que as pessoas já nasçam com aquelas características. Muitas vezes sim, né? Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, é uma questão social e historicamente construída. E é por se construir, né, em grupos e por meio da interação entre os membros desses grupos que as discussões sobre a presença da cultura nos currículos de medicina têm se desenvolvido. E uma vez que o ensino se dá em grupos, e que a cultura tem um papel fundamental, assim como a diversidade, no processo saúde e doença. E ainda de acordo com esses autores referidos, qualquer interação que ocorre entre grupos tem potencial para ser intercultural. Então, a interculturalidade é responsável pela difusão da cultura, porque no processo de interação entre os grupos há uma alternação entre externalização e interpretação. Então, são fluxos culturais, né, que passam de pessoa para pessoa em um processo, né, de produção e de reprodução. E assim se produz a cultura, porque cada sujeito tem o seu poder criativo sobre sua própria cultura, né? E essa criatividade não se reproduz cegamente. E é nesse contexto entre seres humanos que reproduzem, né, e que produzem cultura, é que os elementos culturais são criados ou que são transformados. Então, agora, um aspecto que eu quero destacar é um dos que Gouveia e colaboradores, no artigo que eu coloquei para vocês lerem, Gouveia e colaboradores 2019. É que eles destacam que a cultura pode ser analisada em diferentes camadas, né, como um iceberg. Então, a parte mais, essa ilustração aqui, eu capturei neste livro aqui, de Belt e colaboradores. E a parte, voltando aqui ao iceberg intercultural,
A parte mais superficial, que é a parte visível da cultura, seria o comportamento humano, né? Então, seria aquelas manifestações externas, as ações. É aquilo que se exterioriza e que é possível observar. E, no entanto, muitas vezes é difícil de interpretar, como várias expressões, né? Como formas de se relacionar com os outros, formas de vestir, forma de se alimentar, as próprias expressões artísticas. O segundo nível é esse que já está submerso, que seria a motivação para determinado comportamento e está relacionada com normas, objetivos e valores. São questões internas, né, no âmbito cognitivo do conhecimento. Então, seria a interpretação que as pessoas fazem de seu comportamento e, portanto, conscientemente, se pode acessar por meio do diálogo. Mas para, de fato, se entender a cultura, é necessário ir ainda mais profundamente aqui e alcançar as motivações ocultas das quais os valores e normas se baseiam. Se baseiam também os relacionamentos entre as pessoas, né, no seu grupo, e nos relacionamentos dessas pessoas com outros indivíduos, de outros grupos. Então, quando o médico entende sobre a natureza humana, sobre os relacionamentos humanos, sobre as crenças e valores, acerca do que é a natureza e a causa do adoecimento e também do seu bem-estar, então podemos dizer que aí estamos compreendendo um nível mais profundo, né, desse iceberg. E esse mais profundo é chamado de mindfulness, ou atenção plena, que é considerada a base para o desenvolvimento de uma atitude eficaz para o desenvolvimento de competência e de aprendizagem intercultural. E essa atenção plena, ela compreende 3 qualidades, né, principais. A capacidade de incorporar novas categorias em nossa compreensão cultural, a consciência de que há mais do que uma maneira de fazer as coisas, interpretar a realidade, e também a de estar aberta para o novo, né? Então, a atenção plena também implica que estamos cognitivamente cientes de nossa comunicação, do estilo de nossa comunicação e nossas estruturas de referência, né, ao interpretar o comportamento comunicativo dos outros, né, no caso dos nossos pacientes. E a mindfulness é uma das chaves para abandonar barreiras como preconceito, estereotipagem, etnocentrismo, e requer que a gente reflita sobre nossas ações e nossos próprios filtros culturais, né, para que a gente possa compreender o lugar, né, que informa nosso julgamento e a percepção dos outros. Então, para isso, além de revisar o que é cultura, nós precisamos entender também o que é interculturalidade, né? É a questão de ir além da tolerância que já mencionei antes, né? Nem sempre só a tolerância é suficiente. A tolerância geralmente significa que estamos puramente tolerando algo que supostamente é indesejável. Mas a competência cultural vai além da tolerância das diferenças, porque envolve, em vez disso, a questão de sermos afirmativos e inclusivos, né? Com a diversidade, com o que é diferente. Por exemplo, para aumentar a nossa competência cultural, podemos fazer perguntas abertas, né? Ou pedir informações,
mostrar interesse em aprender mais sobre as crenças dos indivíduos, né, principalmente quando se trata dos nossos pacientes, né, das pessoas às quais propomos ajudar. E também fazer esforços para detectar ações verbais e não verbais que certas culturas podem não achar adequadas, né, para que assim possamos estabelecer um ambiente inclusivo. No geral, a competência cultural tem 3 componentes importantes, né? A escuta ativa, a demonstração de empatia e o envolvimento afetivo. Em relação à escuta ativa, quando foi a última vez que nos envolvemos em uma conversa ativa com alguém que tem experiências e crenças diferentes das nossas? Ouvir atentamente o indivíduo permite que a gente aprenda sobre a cultura e as experiências e os valores, as crenças dessa pessoa. Então, devemos ouvir o significado total, nos concentrando no conteúdo do que está sendo dado a conhecer e no que está sendo dito também. Então, a escutativa implica em pensar no sentimento por trás do conteúdo ou na emoção que está envolvida. A empatia, né, é o segundo componente da competência cultural e significa demonstrar, né, essa compreensão, né, de se ver ou de se sentir na situação da outra pessoa, ou seja, nos colocando no lugar dessa outra pessoa e vendo o mundo como ela vê. Então, a empatia envolve entender as percepções dessa pessoa e as conclusões que ela tira sobre suas experiências de vida. Isso não significa que a gente precise concordar com as percepções e conclusões dessa pessoa ou do outro, né? É a questão da alteridade, porque a alteridade é diferente de empatia. Mas, no mínimo, é a capacidade de ver a posição da outra pessoa. Então, a empatia muito é reconhecida como um elemento central na sensibilidade intercultural. E também a questão do envolvimento afetivo, né? Antes de falar do envolvimento afetivo, é porque aqui o tempo a gente vai ter 1 hora de vídeo, então por isso que já estou me apressando para o final. Mas eu queria exemplificar a questão da empatia, por exemplo, um exemplo em relação à orientação sexual. Então, um privilégio de ser heterossexual em nossa sociedade é ter várias mídias, imagens impressas e entretenimento que retratam amor e relacionamentos heterossexuais e indicam que não é um tabu abraçar ou beijar sua namorada ou marido, né, quando estivermos em público. Essas imagens não são tão comuns em casais do mesmo sexo, ainda que ultimamente tenhamos visto um progresso em relação a essa questão midiática, né? Principalmente muitas empresas importantes, né, estão veiculando essas mensagens. Então, essas imagens não são tão comuns, mas estão se tornando mais comuns. Portanto, a empatia envolve ser capaz de entender a posição da outra pessoa e, para ser eficaz, devemos participar, né, desse entendimento e construir relacionamentos com um grupo cultural, né, e particular envolve compreender como essa pessoa se sente. Então, isso se trata da sensibilidade intercultural, que se tornou uma forte demanda para a gente viver de forma harmoniosa e altruísta no mundo pluralista de hoje, né? Então, junto com a consciência intercultural e com a competência intercultural, a sensibilidade também, a sensibilidade
intercultural é um elemento importante. Podemos discutir posteriormente no nosso encontro na quarta-feira. O terceiro componente é esse engajamento afetivo, né, da competência cultural, que deve ser mutuamente benéfico e uma experiência de aprendizado recíproca na qual a gente aprende um com o outro. Então, a gente deve se concentrar nos comportamentos e não na pessoa, na situação e não na pessoa. Então, declarações carregadas de valor, tendo como alvo um indivíduo, devem ser evitadas de todas as formas, a questão do julgamento. Então, se o foco da conversa ou interação é sobre uma tradição ou crença, é preciso manter um feedback dentro do contexto dessa tradição ou crença, né? Então, a gente não pode, por exemplo, deixar de entender que um aluno, né, que professa a crença no judaísmo não pode fazer uma prova, por exemplo, aos sábados, né? Eu já vivenciei esse aspecto, né? Anteriormente com alunos, né, em que havia a marcação de uma prova para um sábado e o aluno não podia realizar aquela prova, porque professava, né, o judaísmo. Então é preciso entender que faz parte da religião da pessoa, né? E a gente precisa aceitar, e mais do que tolerar, né? Compreender. Então isso abre um diálogo, né, com a outra pessoa. Bem, ainda para concluir, os níveis de competência cultural, né, conhecimento cultural, consciência cultural e sensibilidade cultural. O conhecimento cultural significa que conhecemos algumas características culturais, a história, os valores, as crenças e comportamentos de outro grupo étnico ou cultural. A consciência cultural é o próximo estágio de compreensão de outros grupos, quando a gente está aberta à ideia de mudar atitudes culturais. E a sensibilidade cultural, que já mencionei antes, é saber que existem diferenças entre as culturas, mas não atribuir valores a essas diferenças. Por exemplo, se é melhor ou pior, se é certo ou errado. Então, confrontos nesse ponto podem ocorrer facilmente, né? Principalmente se um costume ou crença em questão for contrária à ideia do multiculturalismo. Então, é provável que ocorra um conflito, né, intrapessoal, interpessoal ou organizacional, às vezes sobre esse problema. Então, a competência cultural reúne essas etapas e agrega, né, a eficácia, né, das nossas ações e do nosso próprio trabalho. Este quadro está no artigo que propus para vocês neste módulo. Então, nós podemos discuti-lo, que é no artigo de Gouveia e colaboradores. Nós podemos discuti-lo, que é essa questão do contínuo da competência cultural, né? Então, está nesse artigo e eu coloco aqui para que nós possamos discutir, debater sobre essa questão do contínuo da competência cultural, colocada por Gouveia e colaboradores a partir, né, do que traduziram, né, de outros autores. Também nesse artigo vocês vão encontrar este outro quadro, no artigo é o quadro 3, tá? Sobre os objetivos de aprendizagem para desenvolver competência cultural no contexto na atenção primária à saúde, né? Tem
vários domínios, né, o cognitivo, o psicomotor, o atitudinal, que nós vamos discutir também no nosso encontro. E ainda eu gostaria de discutir a questão